Prepare a pipoca, os doces e as travessuras e apague as luzes, porque está começando o terceiro ato do Clube do Cinema do Universo Funny. 31 de outubro. A noite em que as sombras ganham vida, as portas se abrem para o desconhecido e o riso se mistura ao grito. Mais do que fantasias e doces, o Halloween é a celebração do terror, da superstição e do mistério que nos acompanha desde os tempos antigos. Entre máscaras, fantasias e histórias que desafiam a razão, cada esquina pode esconder um segredo e cada luz acesa uma história de arrepiar. A palavra Halloween é uma forma abreviada de All Hallows Eve, que em português significa Véspera de Todos os Santos. Mas muito antes de se tornar uma noite de fantasias, doces e travessuras, o Halloween era uma noite de fogo, espíritos e fronteiras abertas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tudo começou há mais de 2000 anos, com os celtas, que celebravam o festival de Samhain, termo gaélico que significa fim do verão. Essa celebração marcava o final do verão e da época da colheita. O festival acontecia no Reino Unido, na Irlanda e no noroeste da França e durava 3 dias, começando em 31 de outubro. Os celtas acreditavam que, durante essa noite, os mortos retornavam ao mundo dos vivos e, por isso, costumavam acender fogueiras e velas para ajudar as almas a encontrar seu caminho. Alimentos também eram deixados para os espíritos que, porventura, visitassem suas antigas casas e famílias. Com a expansão do catolicismo, as tradições celtas começaram a ser consideradas pagãs, e algumas delas foram cristianizadas. No século VIII, o Papa Gregório III instituiu o dia 1º de novembro como o dia de todos os santos e mártires. Portanto, a noite anterior, 31 de outubro, coincidia com o início do Samhain, o que originou essa combinação entre a festa pagã e a religião católica. Mas a chama dessas antigas crenças não se apagou. A partir da primeira metade do século XIX, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, milhares de irlandeses emigraram para os Estados Unidos, levando junto sua história, lendas e tradições. Foi nos Estados Unidos que a abóbora passou a ser sinônimo do Halloween. Originalmente, as pessoas na Irlanda e na Escócia usavam beterrabas ou nabos como lanternas e castiçais no Halloween. A lenda de Jack O'Lantern diz que um ferreiro chamado Jack conseguiu enganar o diabo e, após sua morte, foi condenado a vagar pela terra com uma brasa de carvão para iluminar seu caminho, a qual ele colocou dentro de um nabo oco. Assim, a abóbora substituiu o nabo e se tornou o símbolo definitivo da data. A tradição moderna de doces ou travessuras também é americana. Ela é uma releitura do antigo costume europeu do Samhain, em que pessoas iam de casa em casa e pediam bolos em troca de orações pelas almas perdidas. Com o tempo, as orações deram lugar às brincadeiras e às fantasias, e o Halloween ganhou o tom festivo que conhecemos. A festa, como conhecemos, só começou a ser celebrada após 1920, quando aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos, o primeiro desfile de Halloween da história. Depois do sucesso em Minnesota, pouco a pouco foram se unindo outras cidades estadunidenses cujas populações de imigrantes africanos trouxeram suas próprias crenças, como o voodoo e a bruxaria. Atualmente, o Halloween conserva pouco de sua origem, mas apesar de ter ganhado uma nova roupagem, mantém o mesmo espírito, o de brincar com o medo. É o momento do ano em que se pode brincar com o horror, rir da morte e vestir seus monstros favoritos, permitindo a adultos e crianças subverter normas sociais, como evitar contatos com os estranhos ou explorar o lado sombrio do comportamento humano. Mesmo transformado em festa, o Halloween carrega resquícios antigos de crenças e medos. Entre tantas criaturas, talvez nenhuma simbolize melhor essa herança do passado do que a da mulher com seu chapéu pontudo, sua risada sombria e uma história cercada de mistério, sabedoria e feitiçaria. A imagem da bruxa surgiu entre culturas antigas, especialmente celtas e europeias, onde práticas pagãs de cura e espiritualidade eram passadas por gerações. As pessoas frequentemente procuravam mulheres com conhecimentos em ervas, rituais e oráculos para obter curas e conselhos.
Durante a Idade Média, no entanto, as forças políticas e religiosas da época passaram a associá-las ao demoníaco, propagando a ideia de que bruxas representavam uma ameaça à ordem social e à moral da Igreja Católica. Esse cenário deu origem a séculos de perseguição, mais especificamente do século XIV ao XV. Longe de preconceitos e concepções negativas, essas mulheres dominavam a arte de cura com ervas e elementos naturais. Além disso, as bruxas viam a natureza como fonte de energia e cura, e essa relação especial influenciava todos os aspectos de sua prática. Elementos como as fases da lua, os ciclos das estações e o poder dos elementos orientavam seus rituais e cerimônias. Cristais, plantas e ervas eram usados em purificações, proteções e consagrações, e essa afinidade com o mundo natural as fazia valorizar a natureza, respeitando-a profundamente. Esse conhecimento, que incluía práticas para a saúde, fertilidade e proteção, era transmitido de geração em geração, permitindo que muitas pessoas se tratassem em tempos de escassez de medicina formal. Até hoje, usamos esses conhecimentos em nosso dia a dia, como amuletos de proteção e sorte, rituais de prosperidade e amor, ou acompanhamos as fases da lua para cortar o cabelo ou iniciar um novo projeto. Quando falamos em bruxa, pensamos logo em caldeirões, vassouras e feitiços. Mas a figura da bruxa é muito mais complexa do que isso, e nasceu muito antes do Halloween. A ideia de mulheres com poderes sobrenaturais existe há milênios, desde as sacerdotisas e curandeiras da antiguidade, respeitadas por dominar os segredos da natureza e do corpo humano. Mas com o tempo, esse poder feminino começou a assustar. Na Idade Média, o medo do desconhecido e o avanço da Igreja mudaram completamente essa imagem. O que antes era visto como dom, passou a ser tratado como um pacto com o demônio. Assim, nasceu a figura da bruxa como símbolo do mal. Quem está aí? É você, Satanás? Uma mulher que desafiava a ordem, a fé e o controle masculino. O resultado foi brutal. Entre os séculos XV e XVII, milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas, torturadas e queimadas vivas, acusadas de feitiçaria. Era o auge da caça às bruxas, um dos capítulos mais sombrios da história. Esse medo atravessou oceanos e chegou até o Novo Mundo. Em 1692, na pequena vila de Salem, em Massachusetts, o pânico da feitiçaria atingiu seu auge fora da Europa. Influenciados pelas mesmas crenças religiosas e pelo mesmo medo do feminino que dominaram a Idade Média, colonos puritanos transformaram suspeitas em condenações. Mais de 200 pessoas foram acusadas e 19 mulheres foram executadas. O caso de Salem tornou-se um símbolo da intolerância e da histeria coletiva, perpetuando o medo que havia começado séculos antes. Com o passar do tempo, a imagem da bruxa foi se transformando. As bruxas deixaram de ser apenas figuras demonizadas e se tornaram símbolos de liberdade, mistério e resistência. Além de, claro, parte essencial do cinema de terror. Por meio da sétima arte, conhecemos uma enorme variedade de bruxas com feições grotescas e caricatas, ou apenas com características distantes do padrão de beleza que se vê nas princesas, evocando um senso de feiura. As bruxas foram uma das primeiras figuras do terror a ganharem vida na tela. Em 1922, o clássico Roxane, A Feitiçaria através dos Tempos, uniu documentário e terror numa mistura ousada, retratando as origens das bruxas e os absurdos da Inquisição. O filme mergulha nas origens da caça às bruxas e mostra como a ignorância e o fanatismo transformaram mulheres comuns em monstros. Uma visão assustadoramente moderna para a época. Ao longo das décadas, a bruxa ganhou novas faces. Da vilã maléfica à mulher independente que desafiava a moral. Mas foi a partir dos anos 80 que o cinema começou a reinventar de vez a figura da bruxa. Em As Bruxas de Eastwick, o poder feminino é retratado com humor e desejo, enquanto Convenção das Bruxas mistura o lúdico com o grotesco, transformando o medo em pura fantasia. Os anos 90 trouxeram o poder das bruxas jovens, transformando o oculto em cultura pop e inspirando gerações inteiras. Abracadabra trouxe o Halloween em clima de diversão e nostalgia.
Enquanto Jovens Bruxas mostrou o poder e a rebeldia das adolescentes que se unem pelo ocultismo. O cinema também usou as bruxas para explorar o medo na sua forma mais primitiva. Em 1999, A Bruxa de Blair redefiniu o terror psicológico com seu falso documentário. Mas foi com A Bruxa, em 2015, que o cinema revisitou a essência do mito com seriedade e realismo, mergulhando na paranoia religiosa e no nascimento do mal. Em Arrasta-me para o Inferno, a maldição da velha senhora retorna com força total, transformando a protagonista em alvo de uma vingança sobrenatural e implacável. Já a Autópsia traz uma abordagem mais sombria e científica. A figura da bruxa aparece por meio de forças ocultas e rituais macabros. Em Maria e João, o conto das bruxas, a clássica história infantil ganha tons de horror e suspense, mostrando as bruxas como caçadoras implacáveis de crianças, mesclando folclore e fantasia sombria. E na televisão, as bruxas também encontraram um lar. Em A Feiticeira, Samantha mostrava que até uma dona de casa podia fazer mágica, literalmente. Sabrina, aprendiz de feiticeira, trouxe o feitiço para o cotidiano adolescente. Hey guys, happy Halloween! Thanks for coming! Enquanto o mundo sombrio de Sabrina mergulhou nas trevas e no satanismo pop. As irmãs Halliwell de Charmed tornaram-se símbolo do poder feminino no fim dos anos 90, unindo irmandade e magia. Depois, Salem trouxe um retrato mais brutal e histórico da caça às bruxas. E American Horror Story Coven celebrou a estética, a rebeldia e o poder da bruxaria como nunca antes, transformando-a em um verdadeiro estilo de vida. Das fogueiras às telas, a imagem da bruxa sempre acompanhou o olhar da sociedade sobre o feminino, o medo e o poder. Da mulher demonizada à protagonista empoderada, ela se reinventou tantas vezes quanto o próprio medo, transitando entre vilania, sabedoria e magia. E talvez seja por isso que ela nunca desapareça. Apenas mude de forma, como toda boa magia faz, mantendo seu fascínio e lembrando que, no fundo, falar sobre bruxas é falar sobre poder, liberdade e transgressão. E enquanto as bruxas seguem voando entre o mito e o medo, uma noite especial continua a invocá-las, junto com todas as outras criaturas que o terror já criou. Uma noite em que os portais se abrem, o medo ganha permissão para sair de casa, as máscaras escondem os rostos, as risadas se misturam com os gritos e o terror deixa de ser ficção e se torna realidade. Ao longo das décadas, o cinema aprendeu a transformar essa noite em palco para suas histórias mais sombrias. De pequenos vilarejos a grandes cidades, o 31 de outubro se tornou o cenário perfeito para o medo caminhar entre nós, às vezes em silêncio, com uma faca na mão. O Halloween é mais do que uma data, é um estado de espírito. E poucos filmes capturam tão bem essa essência quanto Conto do Dia das Bruxas. O filme entrelaça várias histórias que acontecem na mesma noite, criando uma analogia moderna do terror. Cada segmento é uma homenagem a um tipo de pesadelo: o assassino mascarado, os segredos enterrados, a vingança dos mortos e as regras não escritas da noite mais sombria do ano. No centro disso tudo está Sam, o pequeno guardião do Halloween, lembrando a todos que quebrar as tradições pode custar caro. Happy Halloween. Mas o medo nem sempre vem em forma de tradição. Às vezes, ele usa um sorriso sádico e silencioso. Em Terrifier, o palhaço Art transforma a noite de Halloween em um massacre. Art é o oposto do que o Halloween representa. Ele não tem magia, apenas crueldade. O que torna o filme tão perturbador é justamente isso. Não há motivo, só o caos absoluto. O filme coloca em evidência o terror físico e explícito que transformou um vilão independente em um novo ícone do terror moderno. Mas enquanto o Terrifier mergulha no gore, outros filmes exploram o Halloween em ambientes mais controlados, onde o medo se mistura à diversão. Em Parque do Inferno, um grupo de amigos decide visitar um parque temático de terror na noite de Halloween. O que poderia dar errado? Quando um assassino mascarado se infiltra entre as atrações, o medo deixa de ser brincadeira.
O filme brinca com a ideia de não saber o que é encenação e o que é real, algo que o Halloween adora fazer desde o início. Aqui o cenário é o verdadeiro protagonista. Corredores escuros, luzes piscando, pessoas gritando, e ninguém sabe se é parte do show ou o começo de uma tragédia. Seguindo o clima de máscaras e disfarces, a Casa do Terror leva o horror para dentro de um outro tipo de labirinto. Uma casa assombrada de beira de estrada, onde cada cômodo guarda um tipo diferente de pesadelo. O que começa como uma típica atração de horror se transforma em um verdadeiro pesadelo quando eles percebem que os atores por trás das máscaras são assassinos reais. A produção acerta ao mostrar que, no Halloween, até a diversão pode ser mortal. Do you want to see my face? E seguindo o espírito sangrento do Halloween, Terror no Dia das Bruxas transforma a festa das máscaras em um ciclo de horror e obsessão quando um estudante, durante uma festa de Halloween, enlouquece e assassina brutalmente seus colegas. Ao tentar escapar da prisão, ele acaba morto. Nos anos seguintes, o mascarado retorna em todo 31 de outubro, desafiando a morte e mergulhando a cidade em uma caçada sem fim. Mas nem todo terror precisa estampar Halloween no seu título para nos lembrar que é 31 de outubro. Em Pânico 6, a data não é o foco, mas o clima da noite. A tensão não vem de fantasmas, mas da ideia de que qualquer um pode ser o assassino. Entre metrôs, festas e disfarces, Ghostface se mistura à multidão, tornando-se apenas mais uma máscara entre tantas. O anonimato e a mistura entre ficção e realidade tornam o cenário ideal para um assassino se esconder. O filme mostra que o espírito do Halloween está menos na data e mais na sensação de que qualquer um pode ser o monstro da vez. Já em Entrevista com o Demônio, o Halloween vira estúdio. Na noite de 1977, um apresentador de TV prepara um especial ao vivo que promete resgatar a audiência, e acaba abrindo espaço para uma presença demoníaca tomar conta do programa. Filmado como um falso registro televisivo, o thriller mistura a estética dos talk shows dos anos 70 com possessão e paranoia, mostrando como o espetáculo e a ambição podem convocar forças que ninguém sabia que existiam. O filme usa o formato de programa ao vivo para transformar a transmissão em ritual, e prova que, no Halloween, a televisão pode ser tão perigosa quanto qualquer máscara. Good to see you again, Jack. Lily, return to me. Mas é impossível a gente falar sobre Halloween, sobre filmes que se passam no Halloween, sem lembrar de Halloween propriamente dito, o filme de John Carpenter que transformou o feriado em sinônimo de terror. Com um orçamento modesto e trilha hipnótica, John Carpenter criou Michael Myers, a personificação do mal puro. O filme não só estabeleceu as regras e padrões para os slashers, como também eternizou o 31 de outubro como o dia em que o medo bate a porta. Foi ali que o Halloween deixou de ser apenas uma data e passou a ser um gênero dentro do terror. Desde então, todo 31 de outubro carrega o eco daquela trilha inconfundível. E além de fundar uma das maiores franquias do terror, Halloween deu ao cinema uma data para celebrar o medo. E o mais curioso é que dentro da franquia existe um capítulo singular que escolheu abandonar o personagem principal e abraçar o verdadeiro espírito da data. Sem Michael Myers, sem Laurie Strode, sem Haddonfield e sem faca. Em Halloween 3, A Noite das Bruxas, o terror toma outra forma. Máscaras amaldiçoadas, crianças inocentes e um ritual televisivo que promete transformar o feriado em um sacrifício global. Na época do seu lançamento, Halloween 3 foi rejeitado por não seguir o padrão, mas hoje é visto como um clássico cult. Foi a ousadia de lembrar que o Halloween pode ser o que quiser. Muitas vezes é justamente na parte 3 em que o terror se reinventa, assume novas formas e desafia as nossas expectativas. Histórias naturalmente são contadas seguindo uma estrutura padrão: começo, meio e fim. É o arco clássico dos 3 atos que guia a narrativa da apresentação ao clímax e, por fim, à conclusão. O cinema de terror encontrou nessa estrutura uma de suas formas mais marcantes:
as trilogias. No terror, cada capítulo de uma trilogia traz novas sombras, novas vítimas e novas camadas de medo. O formato da trilogia permite explorar o medo de forma progressiva. O primeiro filme apresenta a ameaça, o segundo filme aprofunda o terror e o terceiro filme encerra o ciclo ou o reinventa, trazendo à tona segredos e reviravoltas dignas de um grande finale. Pânico 3 chegou aos cinemas como o capítulo final, dando um desfecho à história iniciada em 1996. O terceiro ato traz confrontos finais, resoluções emocionais e respostas para os mistérios que marcaram os dois primeiros filmes. It's your turn to scream, asshole. É um exemplo clássico de como um capítulo final de uma trilogia deve ser. Oferece resolução para os arcos dos personagens, confronta traumas antigos, revela segredos do passado e proporciona ao público a sensação de que a história finalmente encontrou seu fim. Pânico 3 fecha a história principal ao mesmo tempo em que brinca com a ideia de que o terror nunca termina. Um exemplo de como uma trilogia pode reinventar a sua narrativa a cada novo capítulo, sem abrir mão da sua essência, é A Morte do Demônio. O primeiro filme apresenta o terror puro e claustrofóbico da cabana na floresta. O segundo filme mistura terror com humor e exagero, intensificando o suspense e a violência. Enquanto o terceiro filme transforma a saga em uma aventura épica, expandindo o universo da história e levando o protagonista a novos desafios. A trilogia Evil Dead oferece um encerramento marcante para a história, ao mesmo tempo em que explora novas camadas de medo e criatividade, mostrando como o terceiro filme pode reinventar a narrativa sem esquecer das suas raízes. Yo, she-bitch. Let's go. A saga Olhos Famintos apresenta uma criatura que retorna de tempos em tempos para se alimentar, construindo uma mitologia própria dentro do terror moderno. O primeiro filme se destaca pelo suspense e pelo clima de estrada, que culmina em um inimigo quase invencível. O segundo amplia a ação, colocando um grupo maior em confronto com a criatura, revelando um pouco mais sobre seu ciclo de caça. Já o terceiro capítulo busca conectar os eventos, servindo como uma ponte entre passado e futuro. Mesmo com altos e baixos, a trilogia Olhos Famintos é lembrada por seu vilão marcante e pela sua atmosfera de perseguição incessante. Nos anos 2000, a trilogia O Albergue se consolidou como um dos grandes representantes do torture porn. O primeiro filme causou impacto ao mostrar o turismo do horror, onde pessoas eram vendidas como mercadoria para a brutalidade. A sequência ampliou o universo, dando mais detalhes sobre a rede sombria por trás da violência, explorando novas vítimas e novos carrascos. Já o terceiro capítulo levou a fórmula para outro ambiente, mantendo o sadismo como o elemento central. A trilogia O Albergue exemplifica como o terror pode utilizar a violência explícita para explorar medos sociais, provocando assim desconforto ao espectador. Em 2021, a Netflix trouxe uma proposta diferenciada ao lançar de forma consecutiva a trilogia Rua do Medo, permitindo ao público vivenciar mais intimamente uma narrativa contínua em 3 partes. O primeiro capítulo ambienta os espectadores no terror adolescente dos anos 90, cheio de referências ao terror slasher. O segundo capítulo retorna aos anos 70, explorando o terror de acampamento e expandindo a maldição que assombra a cidade. Já o terceiro capítulo leva a trama ao século XVII, revelando as origens da maldição e conectando todas as linhas narrativas. Essa trilogia é um exemplo moderno de como o terror pode dialogar com diferentes épocas, mantendo um arco coeso e cheio de reviravoltas. Recentemente, o diretor Ti West apresentou a chamada trilogia X. Iniciada com X, a Marca da Morte, o filme trouxe uma atmosfera de horror clássico setentista, explorando a violência e obsessão através da personagem Pearl.
Na continuação, intitulada Pearl, o diretor revisita o mesmo universo em um prelúdio estilizado, revelando as origens da protagonista com um tom mais psicológico e teatral. Por sua vez, o filme Maxine encerra a saga, transportando a história para os anos 80 e explorando o lado sombrio da fama e do estrelato, sem perder a brutalidade característica da franquia. A trilogia mostra como o terceiro ato pode reinventar a narrativa, unindo estética, violência e construção de personagem em um ciclo coeso e impactante. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. Bom, e a gente não pode falar de trilogias do terror sem mencionar a recente trilogia de Halloween, dirigida pelo David Gordon Green, que trouxe o retorno da Final Girl Laurie Strode e do vilão Michael Myers 40 anos depois do filme original. I've waited for him. Ignorando as sequências anteriores e retomando a história como um confronto direto entre passado e presente, o primeiro filme reinventa o terror ao mostrar Laurie Strode enfrentando novamente Michael Myers, mantendo o suspense e a tensão característica da série. Em Halloween Kills, o terror é intensificado, com confrontos maiores e a cidade de Haddonfield mergulhada no caos, aprofundando a mitologia do assassino. Já Halloween Ends conclui o arco de Laurie e Michael, oferecendo um desfecho definitivo para essa linha narrativa, com momentos de tensão máxima e resolução emocional. A trilogia Halloween exemplifica como o terceiro ato pode encerrar uma saga clássica, mantendo o equilíbrio entre legado, inovação e terror contínuo. As trilogias, ou os filmes de número 3, nos fazem acreditar que todo terror tem um ponto final, mas o medo sempre encontra um jeito de retornar, seja com uma nova forma, um novo rosto ou uma nova maldição. E quando menos esperamos, ele já está à espreita, pronto para ressurgir. Não importando o dia, a hora e o lugar, porque o medo, assim como o terror, ultrapassa os limites do calendário. O ano está acabando, assim como um filme que chega ao final. Mas atrás das luzes festivas, típicas dessa época do ano, escondem-se mistérios macabros que o terror insiste em revelar, quando a celebração dá lugar ao susto e o cotidiano abre espaço para o horror. Dessa forma, aniversários ganham tons sombrios, os feriados viram armadilhas mortais e as celebrações de final de ano são engolidas pela escuridão. Ao longo da história, o terror habitou os mais diversos lugares, mas há um território ainda mais curioso onde ele prospera: o calendário. Datas comemorativas acabam se tornando palco para pesadelos que subvertem tudo o que elas representam. Por exemplo, os aniversários costumam marcar o início de um novo ciclo: vida, celebração, reencontros. Porém, no cinema de terror, esse dia se transforma em um lembrete cruel de que nem todo parabéns termina com festa. Em Aniversário Sangrento, a comemoração é apenas fachada para um massacre calculado. Em plena onda do slasher oitentista, o filme transforma uma simples festa em uma sucessão de mortes estilizadas dentro daquele clima de quem será o próximo. Aqui o aniversário funciona como um relógio. Cada minuto que passa aproxima todos do inevitável banho de sangue. No mesmo ano, Feliz Aniversário para Mim levou a fórmula a outro patamar, misturando o slasher com o suspense psicológico cheio de reviravoltas. A protagonista, atormentada por seus traumas passados, vê sua festa se transformar em uma espiral de paranoia e mistério. O filme é lembrado até hoje pelo seu clímax bizarro, típico dos anos 80, e por reforçar a ideia de que os aniversários podem esconder segredos que ninguém deveria revelar. Décadas depois, o tema renasceu de forma surpreendente com A Morte Te Dá Parabéns, que trouxe frescor ao subgênero ao transformar o aniversário em um looping mortal. A protagonista revive o dia de seu aniversário repetidas vezes, sempre terminando em sua própria morte. Terror, humor e sci-fi se misturam para provar que até um simples aniversário carrega potencial para narrativas renovadas e para mortes cada vez mais criativas. See you soon, asshole. Esses filmes revelam que, no terror, até o ato de soprar as velhinhas podem ser um presságio terrível. No fim das contas, basta o aniversário para lembrar que nem toda celebração termina com muitos anos de vida.
Se tem uma noite que deveria marcar o fim de um ciclo, é a noite da formatura. Mas no cinema de terror, tudo pode sair bem diferente. Em A Morte Convida para Dançar, o baile escolar vira o cenário perfeito para vinganças atrasadas. Segredos antigos vêm à tona, máscaras caem, e o que deveria ser uma celebração acaba transformado em um jogo de sobrevivência. O filme captura muito bem aquele clima típico dos slashers dos anos 80. Corredores escuros, identidades misteriosas e aquela sensação de que cada passo pode ser o último. Mas antes disso, outro filme já havia elevado a formatura a um patamar lendário no terror. Em Carrie, a Estranha, o baile não é apenas um ponto de virada. É o estopim de uma explosão emocional e sobrenatural. Carrie, vítima de bullying constante e presa a uma criação opressora, finalmente rompe e o que era para ser a noite mais importante de sua vida se transforma em uma das sequências mais emblemáticas da história do cinema de terror. O vestido ensanguentado, o olhar vazio, o caos tomando conta do salão, tudo isso marcou gerações e redefiniu como o cinema enxerga a violência simbólica da adolescência. Nas mãos do terror, a formatura deixa de ser o fim da inocência e passa a ser o início do verdadeiro medo. Depois de explorar como aniversários e formaturas podem se transformar em verdadeiros cenários de pesadelo, existe um filme que funciona quase como uma síntese da ideia do episódio de hoje: Holidays. O filme antológico reúne as datas mais importantes do ano e as distorce ao máximo, transformando feriados em episódios de puro estranhamento. O filme brinca com a ideia de que qualquer data que deveria ser especial pode virar uma armadilha emocional, física ou até sobrenatural. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto. Quando o terror decide avançar pelo calendário, não há feriado protegido. Vamos começar então pelo dia 14 de fevereiro, uma data que deveria ser sobre o amor, jantar à luz de velas e declarações românticas. Data que é celebrado o Dia dos Namorados na maior parte do mundo. Mas no terror, o amor verdadeiro é raridade. Já o amor doentio aparece em abundância. E poucos filmes capturam tão bem essa virada quanto Dia dos Namorados Macabro, um slasher que transformou corações em símbolos de morte. Ambientado numa cidade traumatizada por uma tragédia antiga, o filme usa o clima romântico do feriado para criar contraste. Enquanto casais trocam presentes, um assassino mascarado entrega corações de verdade. Um clássico do terror canadense que definiu que o amor pode ser letal. No filme O Dia do Terror, a data do Dia dos Namorados vira cenário para um assassino mascarado que transforma rejeições antigas em punições brutais. A máscara de Cupido funciona como lembrete de que por trás de toda história de amor pode existir alguém ferido e disposto a retribuir a dor que recebeu. O resultado é um slasher bem elaborado, exagerado na medida certa, mas que captura perfeitamente a estética do terror dos anos 2000, entre festas elegantes, identidades secretas e uma atmosfera de ameaça constante. Mais recentemente, esse feriado ganhou um novo olhar com o filme Heart Eyes, que atualiza o tema para a era digital, mostrando como a busca por amor e aprovação pode abrir portas para algo muito mais sinistro. Uma data perfeita para o terror brincar com as nossas expectativas é o dia 1º de abril, o dia oficial das pegadinhas, das mentiras inofensivas e, claro, das histórias que começam engraçadas e terminam em tragédia. A Noite das Brincadeiras Mortais se diverte com a própria estrutura, brincando com a audiência tanto quanto os personagens brincam uns com os outros, até chegar a um final que, até hoje, divide opiniões. Um final controverso, ousado e totalmente coerente com o espírito da data, transformando assim a data mais leve do calendário em palco para um terror que cresce a partir do caos que nós mesmos criamos. Se o terror adora subverter símbolos de conforto, poucas datas são tão vulneráveis quanto o Dia das Mães, que é celebrado no segundo domingo do mês de maio. O filme Dia das Mães Macabro leva essa ideia ao extremo. Na trama, 2 irmãos selvagens vivem numa cabana no meio do mato sob o comando de uma figura tão amorosa quanto perturbadora, sua mãe. Ela os treina para sequestrar e torturar mulheres como forma de provar seu amor, criando uma dinâmica doentia que mistura a devoção cega
violência gratuita e uma maternidade completamente distorcida. A genialidade perversa do filme está em usar uma data tradicionalmente marcada pelo afeto para mostrar o lado mais sombrio da idolatria familiar, enquanto transforma o amor em arma, a proteção em cárcere e a maternidade em uma força absoluta de terror. Bom, e seguindo nosso calendário do cinema de terror, o dia 4 de julho marca o Dia da Independência dos Estados Unidos, um feriado que costuma ser sinônimo de churrasco, praia e fogos de artifício. Mas no terror, essa data vira um cenário perfeito para nos lembrar que, às vezes, a verdadeira ameaça não vem do céu iluminado pelas comemorações, e sim das profundezas ou do passado que insistimos em enterrar. Em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o feriado marca o início de um pesadelo. Durante as celebrações da independência, um grupo de amigos provoca um acidente fatal e decide esconder o crime, acreditando que a noite festiva apagaria qualquer vestígio do que aconteceu. Um ano depois, o passado retorna com violência. O pescador, icônico em sua capa de chuva e gancho, transforma o 4 de julho em um desfile de culpa, vingança e paranoia. É como se o espírito do feriado fosse apenas um pano de fundo irônico para lembrar que todo segredo tem a sua data marcada para voltar. E se neste filme o perigo caminha em terra firme, nesse próximo filme ele vem do mar. O filme Tubarão transforma a tranquilidade das praias lotadas em uma bomba relógio, onde cada onda parece esconder algo mortal. O diretor Steven Spielberg transforma o cenário em um suspense tão letal quanto os dentes afiados do personagem título. Em ambos os filmes, o 4 de julho perde o brilho patriótico e revela outra verdade. Quando a festa é grande demais, é fácil ignorar os sinais de perigo. O Dia de Ação de Graças, tradicionalmente, é um feriado sobre gratidão, família reunida e mesas fartas. Um dos rituais mais simbólicos da cultura norte-americana, que é celebrada no final do mês de novembro. Mas o filme Feriado Sangrento transforma esse momento acolhedor em um massacre temperado com humor ácido, crítica social e brutalidade gráfica. A história começa justamente no epicentro do consumismo moderno, a Black Friday. O filme usa o caos das promoções como ponto de partida para um evento traumático que marca a pequena cidade Plymouth, lugar onde nasceu o feriado original. Um ano depois, quando as famílias se preparam para mais um jantar tradicional, um assassino mascarado inspirado em John Carver, um lendário governador colonial, decide criar sua própria ceia feita de vingança. A estética leve e festiva, típica da data, cria um contraste ainda mais cruel com a violência extrema. E o filme brinca o tempo todo com a ideia de que, por trás da fachada perfeita de uma celebração tão tradicional, sempre há algo prestes a apodrecer. Depois do banquete de ação de graças, o calendário avança para a época mais iluminada do ano. Luzes coloridas, encontros de família, músicas adocicadas. Nada disso combina com monstros, assassinos ou criaturas da noite. Mas é justamente aí que o terror assume o controle, fazendo com que os sinos se tornem presságios da morte. O filme Noite do Terror inaugura essa tradição com brutalidade. Na trama, um assassino misterioso aterroriza uma fraternidade feminina durante o feriado, ligando anonimamente e invadindo a casa como se fosse mais um enfeite escondido na escuridão. O filme transforma o aconchego natalino em um pesadelo psicológico, onde as luzes piscam não para celebrar, mas para avisar que algo está terrivelmente errado. Nos anos 80, o terror natalino ganhou força. No filme Natal Diabólico, a subversão fica ainda mais explícita. O Papai Noel vira assassino. Aqui, o vermelho do traje se mistura ao vermelho do sangue, criando uma metáfora simples, porém eficaz, sobre como traumas e crenças distorcidas podem transformar uma figura acolhedora em um monstro. Já o filme Natal Sangrento leva essa abordagem a um extremo. O filme acompanha um jovem que, após anos de abuso psicológico, cede ao delírio e embarca em uma onda de assassinatos vestido de Papai Noel. O resultado é um conto de horror que critica a rigidez moral da sociedade e como ela produz seus próprios monstros. Por sua vez, o filme P2, Sem Saída, oferece uma leitura contemporânea do terror natalino. A história acompanha uma mulher presa em um estacionamento vazio na noite de Natal, sequestrada por um segurança obcecado. Merry Christmas. Aqui, o cenário isolado, frio e silencioso transforma uma noite de festa em um pesadelo urbano claustrofóbico.
a antítese perfeita das tradicionais ceias familiares. É o Natal reduzido ao seu componente mais humano, estar vulnerável quando todos acreditam que nada de ruim pode acontecer. E depois do clima tenso das festas natalinas, chegamos ao último dia do nosso calendário aterrorizante. E se engana quem pensa que o terror dá uma trégua. Em O Trem do Terror, durante uma festa de Réveillon a bordo de um trem universitário, os estudantes acreditam estar apenas celebrando a virada, mas aos poucos percebem que algo sinistro os persegue. Um assassino mascarado começa a eliminar seus alvos um a um, usando o percurso fechado como parte do próprio ataque. O filme mistura clima festivo, tensão claustrofóbica e a presença de Jamie Lee Curtis em mais um grande papel de destaque no gênero, transformando a virada do ano em uma viagem sem retorno. No mesmo ano, outro filme elevou o horror à virada do calendário. No filme Réveillon Maldito, a promessa de um novo começo e de renovação se torna fatal quando um grupo decide comemorar a passagem do ano em um local isolado e festivo, mas descobre que conforme o relógio avança, alguém está disposto a transformar a festa em um massacre. O filme usa o simbolismo da virada para transformar a esperança em medo, revelando que, às vezes, a contagem regressiva termina em gritos e não em brindes. Assim, encerramos nossa viagem pelo calendário do terror, com o aprendizado de que qualquer data pode ser especial, marcante ou mortal. Porque no terror, se existe algo a ser celebrado, existe algo a ser temido. Você acabou de assistir todos os 25 episódios que compõem a série Clube do Cinema. Agora, como forma de agradecimento pela sua companhia e pela sua audiência, eu vou liberar com exclusividade para você um episódio extra. Espero que você goste. Existem criaturas que atravessam séculos sem envelhecer, que caminham entre nós com elegância, mistério e um perigo silencioso. Criaturas que vivem entre a vida e a morte, que dormem em caixões e se alimentam da noite. Desde castelos sombrios até ruas iluminadas por postes, os vampiros marcaram o imaginário do cinema de terror como símbolos do medo, da sedução e da transgressão. O cinema descobriu desde muito cedo que os vampiros poderiam ser assustadores e fascinantes ao mesmo tempo, transformando essas criaturas em ícones do medo e da sedução. Mas antes do cinema dar vida aos vampiros, eles já existiam nas páginas dos livros. Em 1897, Bram Stoker publicou Drácula, personagem que não só consolidou a figura do vampiro aristocrático, sedutor e perigoso, mas também criou a base para quase todas as representações cinematográficas que viriam depois. A ideia de imortalidade, de desejo proibido e de terror psicológico percorreu gerações, servindo de inspiração para cineastas que queriam transformar a lenda em imagens assustadoras na tela. A primeira adaptação de Drácula, apesar de não autorizada, diga-se de passagem, é Nosferatu, lançado em 1922, trazendo o Conde Orlok como a personificação do horror silencioso e deformado. O grande clássico do cinema expressionista alemão trouxe o vampiro para a tela de forma inesquecível. Com sua sombra aterrorizante subindo escadas e invadindo casas, Nosferatu definiu a estética do terror gótico. Na época do seu lançamento, Nosferatu causou polêmica com os herdeiros de Bram Stoker, que tentaram derrubar e destruir todas as cópias do filme devido à violação de direitos autorais. Felizmente, algumas cópias sobreviveram e o longa se tornou um dos pioneiros sobre vampiros no cinema. As coisas tomaram um novo rumo em 1931 com o lançamento de Drácula. Aí sim, a primeira adaptação devidamente autorizada da obra de Bram Stoker. O filme consolidou o vampiro como um líder do mal nas telonas. A elegância, a voz calma e a presença ameaçadora mostraram que o terror podia ser sofisticado, psicológico e irresistível ao mesmo tempo. Drácula ajudou a criar o arquétipo que seria seguido por décadas. A partir daqui, o famoso conde apareceria recorrentemente no cinema através de várias encarnações. A próxima evolução dos vampiros no cinema aconteceria em 1958, com o filme O Vampiro da Noite, estrelado pelo ator Christopher Lee, que reprisaria o papel do conde mais 9 vezes ao longo de sua carreira. Trazendo cores vibrantes, cenários dramáticos e uma mistura de sensualidade com violência,
A produção reforçou que o vampiro não era apenas monstro, mas também símbolo de desejo e transgressão. Estes filmes estabeleceram os vampiros como símbolos da noite, criaturas que vivem à margem da humanidade, mas que fascinam e aterrorizam ao mesmo tempo. A partir dos anos 80, os vampiros saíram das mansões e dos castelos góticos e passaram a invadir o cotidiano urbano, tornando o terror mais próximo da realidade. No filme A Hora do Espanto, o vampiro não é apenas uma criatura distante, mas alguém que caminha entre nós. Apresentando um charmoso vizinho que se revela ser um temido vampiro, o filme equilibra suspense, humor e terror juvenil, mostrando que o vampiro pode ser ameaçador sem perder o toque de diversão. Welcome to Fright Night. Já o filme Os Garotos Perdidos transportou as criaturas para a Califórnia e as transformou em uma estilosa gangue de motoqueiros, injetando juventude, sex appeal e rock and roll nos personagens, contando ainda com efeitos especiais bastante marcantes. Os anos 90 começaram com dois grandes títulos que fincaram suas presas no imaginário popular vampiresco. Em 1992, Francis Ford Coppola se encarregou de uma reimaginação da obra de Bram Stoker em Drácula de Bram Stoker, marcando um retorno à atmosfera mais gótica. O filme trouxe cenários e figurinos estonteantes em um roteiro que ressaltou o romantismo e a tragicidade da história. Já em 1994, Entrevista com um Vampiro aproxima o mito da introspecção e da filosofia, explorando a solidão e o sofrimento existencial do vampiro, mostrando que nem toda noite eterna é desejável. O filme consolidou o vampiro como personagem complexo, capaz de evocar empatia e horror simultaneamente. Em Vampiros de John Carpenter, lançado em 1998, o diretor levou os vampiros para o território do faroeste, misturando o horror com ação em cenários de cidades desertas e bares sombrios. Aqui os vampiros são predadores implacáveis, mostrando-os não como seres sedutores, mas como ameaças concretas, fazendo de cada encontro uma luta de vida ou morte. Nesse mesmo ano, o filme Blade trouxe uma nova perspectiva para o mito do vampiro. O protagonista é um vampiro, metade humano, que caça outros vampiros. Ao inverter a dinâmica clássica, o filme transforma o horror em ação urbana, repleto de perseguições, combates e tensão constante. O terror se mescla à adrenalina, mostrando que o vampiro pode sobreviver a qualquer cenário, sem perder sua essência de predador e presa. E quando se fala de caçar vampiros, é impossível não lembrar da maior caçadora de vampiros de todos os tempos, Buffy, a Caça-Vampiros. O filme, lançado em 1992, apresentou ao público a jovem Buffy Summers, escolhida para enfrentar criaturas da noite, misturando terror e humor de forma leve. Mas foi 5 anos depois, com a série de 1997, que Buffy se tornou realmente um ícone. A narrativa elevou a história a outro patamar e mergulhou mais fundo no universo sobrenatural, nos dilemas pessoais da protagonista e no constante combate contra vampiros e outras forças das trevas, consolidando Buffy como referência obrigatória quando o assunto é caçadora de vampiros e heroína feminina no terror. Mas muito antes de Buffy, as mulheres já conquistavam as histórias vampirescas com poder, sedução e mistério. Desde as primeiras aparições na tela, as vampiras reinventaram o mito e desafiaram a ideia de que o vampiro seria sempre um predador masculino. Tudo começou em 1936 com A Filha de Drácula, que seguiu os passos do clássico vampiro masculino, mas trazendo uma protagonista feminina. O filme mostra que o poder do vampiro podia ser encarnado por uma mulher, misturando charme e ameaça. Uma primeira janela para o que seria explorado décadas depois. Nos anos 80, Vamp, A Noite dos Vampiros, apresentou uma abordagem urbana e contemporânea, transformando clubes noturnos em território de caça e mistério. A vampira aqui é ao mesmo tempo sedutora e perigosa, refletindo o fascínio da década pelo gótico moderno e pela transgressão juvenil. Nos anos 2000, a Rainha dos Condenados consolidou a imagem da vampira poderosa e independente, apresentando mulheres que não apenas existiam à sombra dos homens, mas comandavam seu próprio destino. Essa perspectiva de protagonismo feminino foi aprofundada em Anjos da Noite, que combinou ação, sensualidade e terror, colocando vampiras em papéis ativos de combate e liderança em um universo de criaturas sobrenaturais.
Mais recentemente, o filme Abigail traz uma perspectiva ainda mais inquietante. A ameaça e o mistério vêm de uma criança. A narrativa coloca a vampira mirim no centro da história, explorando sua força, vingança e autonomia. Ao mesmo tempo, o filme subverte expectativas, mostrando que o horror pode se manifestar na aparência inocente, além de reforçar o protagonismo feminino no terror contemporâneo. Ao longo de mais de um século, o cinema mostrou vampiros das mais diversas formas. Monstros clássicos e aristocráticos, predadores sedutores, caçadores implacáveis e até mesmo crianças. Apesar das transformações, o fascínio pela criatura de dentes afiados permanece, assim como a tensão entre predador e presa e a capacidade do terror de se reinventar a cada geração. Mas isso aí é assunto para um outro episódio. Bom, eu sei que ainda existiriam muitos assuntos para a gente poder conversar em próximos episódios, mas hoje eu declaro encerrado o Clube do Cinema. Foram inúmeros filmes, inúmeros sustos, inúmeras análises e um ano inteiro em que o terror caminhou ao nosso lado. O Clube do Cinema nasceu como uma porta aberta para o universo do terror, um convite para revisitar medos, celebrar histórias e dar luz às sombras que moldaram o gênero e que, de alguma forma, sempre fizeram parte de nós. Episódio após episódio, atravessamos décadas, estilos, gêneros, temas, como quem caminha por um corredor escuro iluminado apenas pela luz do projetor. Mas hoje essa luz se apaga, não como um ponto final, mas como o último take de um filme que deixou sua marca. O Clube do Cinema se despede, mas o terror continua. Obrigado a você que assistiu e fez parte dessa jornada. Foi uma honra contar com a sua presença. Eu encontro você em um próximo vídeo aqui no canal Universo Point. Até lá, tchau!